Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está começando o nosso encontro diário com CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa aqui hoje. É com o Sérgio Borejo, CFO, e também o Ricardo Moura, diretor de Relações com Investidores do Banco ABC Brasil. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. O Banco ABC Brasil é um banco múltiplo, especializado na concessão de crédito e serviços para empresa de médio a grande porte. Ele opera com carteiras comercial, de investimentos, financeiras, de crédito imobiliário, câmbio e comercialização de energia. A principal linha de negócios do Banco ABC Brasil é a intermediação financeira voltada para operações que envolvam a análise de riscos de crédito. As operações estruturadas principalmente de mercado de capitais e fusões e aquisições para o financiamento corporativo complementam essa atividade. O Banco ABC Brasil foi fundado em 1989. Em 2007, ele passou a ser listado na Bolsa. A instituição adota uma postura conservadora, com baixa propensão ao risco nos negócios de crédito e tesouraria. Ele é um dos únicos bancos brasileiros a ter controle internacional e autonomia local. Em 2020, o banco adquiriu uma comercializadora de energia e, em 2021, incluiu uma corretora de seguro no seu grupo econômico. Bom, vamos começar então a nossa conversa agora com o Sérgio e com o Ricardo, CFO e diretor de relações também com investidores, né? No caso do Ricardo, sejam muito bem-vindos aqui no BMC Business. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, é um prazer estar aqui hoje à noite com vocês. Bom, vamos começar então a nossa conversa, já começando pelos resultados, né, que vocês divulgaram aí nessas últimas semanas, já que o Banco ABC reportou um lucro líquido de 162 milhões de reais no quarto trimestre e de 572 milhões no ano, né, o que representa um crescimento de 77,7% em relação ao que foi reportado no mesmo período de 2020. Na visão de vocês, quais são os principais fatores que explicam todo esse desempenho? Pode começar por você, inclusive, Sérgio. Obrigado. Bom, eu acho que o resultado ele é fruto da execução da estratégia que a gente vem fazendo já há alguns anos, né? O banco ele optou por investir no aumento do número de clientes, né? Principalmente no segmento middle, né? Eu acho que o aumento do número de clientes foi talvez o principal destaque, né, do balanço como um todo. As perdas de crédito bastante comportadas, né, voltamos para os níveis de PDD dos anos anteriores, diferente de 2020, em que houve uma despesa de provisão para devedores duvidosos bastante acima do que a média, né, do que os níveis que a gente vinha reportando, né, fruto do ambiente de pandemia, e agora ela também vem voltando para um patamar mais normal, né? E somado a isso, as receitas de bancos de investimento, né? As receitas do banco de investimento também voltaram aos níveis de 2019, quando a gente também teve um bom ano. Então, acho que esses foram os principais fatores que proporcionaram, né, esse resultado no ano de 2021. Ricardo, você quer complementar? Não, acho que o Borejo foi muito feliz em resumir a dinâmica do resultado. Então, se você olhar nas 5 alavancas que a gente pode ter de contribuição, as 5 alavancas foram positivas em termos de expansão de rentabilidade, margem com clientes, margem com o mercado, PL a CDI, queda de despesa de provisão e aumento da receita de serviço, né? Isso fez com que o banco
ao longo do ano, tivesse uma expansão de retorno sobre o patrimônio próxima a 500 pontos base. Tá certo? Então, a gente volta para um nível de rentabilidade que a gente teve antes da Covid, e a ideia é gradualmente trabalhar para continuar essa tendência. Uhum. E, Ricardo, puxando esse gancho com você, né, com base nos números do resultado e também no fechamento do ano como um todo, qual é a análise que você faz da performance do ABC durante todo o ano de 2021 e os principais impactos da pandemia já foram superados também no meio disso tudo? O que esses números sugerem, né, visando esse ano agora de 2022? Perfeito. Eu acho que sim, eu acho que os efeitos da pandemia já são passados. Se você olhar tanto na capacidade de geração de receita, quanto na questão de despesas e principalmente no custo de crédito, que são as despesas de PDD, realmente Covid é passado, né? E o banco ele sai dessa parte do ciclo mais forte do que entrou. Então, você tem um número maior de clientes, você tem um portfólio maior de produtos, com um trabalho de investimentos em tecnologia de mais aí de 3 anos que começam a dar os frutos. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, sim, acho que a gente é uma página virada e a gente agora começa a colher os frutos de uma série de iniciativas e esforços que foram feitos durante esse período. Uhum. E, Sérgio, a gente viu aí durante essas semanas que o banco teve uma semana que foi um pouco mais importante para os investidores, com a sinalização sobre o mercado, e uma delas, né, foi a ata do Copom sobre a reunião que aumentou, né, a Selic, e todo mundo estava querendo pistas sobre quantas altas de juros, né, e de qual magnitude ainda devem acontecer, né, no meio disso tudo. Qual é a análise que vocês fizeram da ata, né, e o que ela indica daqui para frente, de que forma isso deve impactar o setor de bancos? O aumento da taxa de juros ele impacta basicamente, vamos dizer, dois setores, dois vetores positivos e um vetor que pode ser negativo, né? Quais seriam os dois vetores positivos nos bancos em geral, né? O aumento das receitas de float, né? E o aumento do PL no CDI. No caso do ABC Brasil, como a gente é um banco né, mais de atacado do que de varejo, essa receita de float a gente tem numa proporção menor que os bancos de varejo. Então, esses são os vetores positivos. O vetor negativo é o endividamento das empresas, né? A questão a hora que você aumenta a taxa de juros, você aumenta o custo da dívida para as empresas, né? Então, juros muito altos por muito tempo poderiam vir a criar uma pressão maior nos pagamentos das dívidas das empresas, né? Embora a gente não veja, no caso específico do Banco ABC Brasil, por enquanto, nenhum indício de que a performance de crédito piorará, é algo que a gente tem que ficar muito atento para que esse custo de dívida não perdure por muito tempo. Uhum. E, Ricardo, queria falar com você em relação a esse cenário econômico que a gente está vivendo, econômico que a gente está acompanhando. Quais são os produtos do portfólio do Banco ABC que se tornaram mais rentáveis e qual é o foco também do grupo para esse ano? Perfeito. Historicamente, o nosso carro-chefe é crédito, tá? Então, a gente tem mais de 30 anos de história em analisar crédito para empresas. E dentro do portfólio de crédito, você tem vários produtos. Você tem capital de giro, você tem cheque empresa, você tem repasse BNDES, você tem, então, produtos mais tradicionais e alguns produtos, vamos dizer que a gente tinha uma relevância menor no nosso portfólio, a gente começa a ter uma relevância um pouco maior. Por exemplo, derivativo. A gente fez um esforço grande de aumentar a presença de derivativo e oferecer soluções de derivativo para os nossos clientes no último ano. Além disso, você tem produtos que são mais novos para o mercado como um todo, por exemplo, a comercializadora de energia, que é um produto que
ele pode ter uma parcela de serviço, mas também pode ter uma parcela relacionada a crédito, mas ele está relacionado à compra ou venda de energia, tanto para geradores quanto para consumidores. Então, assim como a gente tem uma mesa de câmbio, uma mesa de juros, a gente tem uma capacidade de oferecer soluções ligadas à energia para os nossos clientes da mesma forma. E, por último, você ainda tem alguns serviços novos para nós, que a gente começou a oferecer o ano passado, que por exemplo, a corretora de seguros, que era algo que não oferecíamos e está indo muito bem, e alguns produtos relacionados à parte de inovação, então produtos que vendem em canais digitais. No nosso caso, a gente chama do Credit to Enterprise, um produto em que a gente oferece para marketplaces e os lojistas dos marketplaces podem tomar esse crédito através, dentro do ambiente do marketplace. E, por último, você teve também o crédito consignado privado, que também é algo novo para nós, onde a gente alavanca no conhecimento que a gente tem das empresas, que são garantidores de última instância do crédito, e no relacionamento que ela tem com os próprios colaboradores, dando uma solução bastante competitiva. Então, você tem um portfólio tradicional, mas um portfólio novo que a gente começa a oferecer para os nossos clientes. Uhum. E queria falar também sobre a ABC Corretora, né, com com 6 meses aí de operação, já ampliou seu portfólio e desde dezembro trabalha com seguros de ramos alimentares. Essa ampliação nos serviços já sinaliza uma consolidação da seguradora no ponto de vista de vocês? E qual é a avaliação também que vocês podem passar sobre esses primeiros meses de operação da ABC Corretora? Quer falar, Borejo? Quer que eu fale? Por favor, pode ir. Vamos lá. A corretora, ela nasce no terceiro trimestre do ano passado, limitada ainda a 3 produtos. Então, Vida em Grupo, o produto massificado ou prestamista, e garantias. Então, um portfólio relativamente limitado, mas para um negócio ainda em fase inicial. No quarto trimestre, ela completa um primeiro trimestre completo de operação, e no final do ano passado a gente começa a oferecer também ramos elementares como mais uma linha de seguros dentro do portfólio de produtos para os nossos clientes. Qual é o plano? O plano, você tem 2 vetores de crescimento. O primeiro é aumentar o número de clientes para os quais a gente oferece esses produtos, e o segundo é expandir o portfólio de linhas de seguros oferecidas. Então, está no nosso radar, por exemplo, daqui a algum tempo oferecer linha para o agronegócio, que é um segmento com grande representatividade na nossa carteira. Então, a gente imagina crescer nessas 2 direções, aumentar o número de clientes e aumentar o portfólio de linhas de seguros oferecidas dentro da corretora de seguros. Maravilha. E a gente tem visto também um processo intenso e rápido em relação à digitalização dos bancos. Muitos estão até, inclusive, diminuindo o número de agências, funcionários, realmente entrando aí para esse universo virtual. Como é que está essa transição em relação ao Banco ABC e qual é o planejamento de vocês em relação às agências também daqui para frente, as agências e o número também de empregados, de pessoas trabalhando no banco no momento? No caso específico do Banco ABC, nós não temos agências, né? Nós temos escritórios espalhados, né, pelo Brasil, e isso deve até se expandir, tá? No que diz respeito ao investimento em tecnologia, ciência de dados, etc., ele veio para ficar, né? Um caminho só para frente, né? Não tem volta, né? A gente já vem investindo, né, em soluções digitais há algum tempo, né? Tudo aquilo que visa suavizar e melhorar a vida dos clientes é o nosso objetivo de digitalização, né? Então, seja no onboard de um cliente, seja na assinatura de um contrato que possa ser feito de uma forma digital, seja, como exemplos que o Ricardo deu, de produtos em que ele toma um crédito
se ele efetivamente não quiser conversar com ninguém e direto tomar o crédito, ele consegue fazer isso. Agora, esses investimentos em tecnologia, eles têm duas grandes fontes, canais de investimento. Um são nas próprias soluções tecnológicas e a outra são em profissionais capacitados para que possam desenvolver essas soluções tecnológicas. Então, neste sentido, né, a gente continua olhando para frente e planejando em crescer o nosso quadro. O aumento do nosso quadro, 50% deve estar associado a pessoas, né, a profissionais ligados à tecnologia, ciência de dados e analista de dados, né? Então, esse é um investimento crescente e constante. Uhum. E ainda puxando esse gancho da digitalização, né, inovação, quais são os planos do banco em relação a investimentos em tecnologia para esse ano agora de 2022? Você pode até complementar, Ricardo. A partir do final do ano passado, a gente identificou uma janela de oportunidade interessante para escalar atividades que a gente já tem e para entrar em outros segmentos que façam sentido para nós. Então, o que é o resultado disso? A gente decidiu acelerar alguns investimentos que o banco tinha programado ao longo do ano de 2022. Tinha alguns investimentos para o ano de 23 e 24, a gente resolveu acelerá-los para 2022. Isso muito em linha com o que o Borejo mencionou, no intuito de aumentar a força de vendas, a parte comercial, no intuito de aumentar as partes de tecnologia para você reduzir o custo de aquisição de clientes e o custo de servir clientes, e no intuito também de reduzir todo o legado, os custos dos legados que a gente tinha dentro de casa. Então, o banco ele inicia um novo ciclo de investimento ao longo de 2022, e mais ou menos, dependendo da iniciativa, você deveria começar a ver os resultados dos investimentos feitos agora num prazo de 18 a 24 meses. O que quer dizer que os resultados que a gente vê em 2022, eles estão ligados a ciclos que foram começados antes de 2022. Então, é um pouco da cabeça do banco com relação a investimentos em tecnologia. A gente está dando mais uma acelerada no início desse ano. Perfeito. E em relação aos bancos digitais, fintechs, o que bancos mais tradicionais como vocês têm feito para se tornarem mais competitivos no mercado? Quer falar, Borejo? Por favor, cara, fica... Vamos lá. Existe um processo de transformação do banco nessa questão digital. Então, de um lado, o banco ele tem o benefício de ser uma entidade lucrativa, uma entidade com um bom retorno, pagador de dividendos, e com uma base estabelecida de clientes. Do outro lado, o banco tem o desafio de se atualizar em novas tecnologias e nessas questões digitais. Então, o contato com as fintechs, ele é feito de diversas formas. Então, as fintechs elas podem ser clientes do banco, as fintechs podem ser fornecedoras de soluções que a gente acredite que sejam melhor atendidas por um terceiro, ao invés de desenvolvê-las internamente, e ela pode ser também, por último, até ou de repente uma associação com o banco. Então você pode olhar fintechs de determinadas formas. Hoje, dentro da nossa atividade, e a gente recebe muito essa pergunta, como a gente vê as fintechs como competição, na maioria dos casos a gente ainda não sente tanto a competição das fintechs, mas para nós competição é algo que sempre existiu, a gente acredita que seja algo que é saudável e ajuda a gente acordar de manhã e tentar fazer melhor para os nossos clientes. Então, é algo que acaba sendo complementar em diversas estratégias do banco, dependendo da maneira com que você olhe cada uma das fintechs. Perfeito. Sérgio, vamos falar um pouquinho de mercado financeiro, já que no último ano as ações do Banco ABC, as ações acumulam uma alta de cerca de 4%,
Como é que você avalia a performance do papel da empresa e você vê espaço também para uma valorização mais intensa agora em 2022? Eu acredito que sim, né? A gente tem sido negociado em torno de 80% do book value do banco, né? O banco tem consistentemente aumentado os seus retornos e a perspectiva futura de aumento desses retornos ainda. Então, eu vejo sim, vejo um espaço bastante grande para o papel refletir o papel ainda não reflete esse crescimento. Isso não tem a menor do ROI. Mas a gente acha que isso é questão de tempo, é continuar trabalhando, continuar entregando, que o mercado vai acabar mais hora, menos hora reconhecendo essa situação. Uhum. E o Banco ABC tem também uma base importante de clientes, né, formada por empresas de médio e grande porte e atende também clientes pessoa física. Qual é a participação de cada um desses segmentos na receita do banco e qual é a avaliação que vocês fazem aí em relação ao potencial de crescimento de cada segmento? Pode ser você, Ricardo. Maravilha. O banco hoje ele tem ao redor de 3.500 clientes ativos corporativos, né? Então o banco ele foca em 3 segmentos de clientes. Então o segmento que nós chamamos de CIB, que são as maiores empresas com faturamento acima de 4 bilhões de reais ano. O segmento corporate, que é o segmento com o maior número de clientes, por volta de 1.500 clientes. E também a maior parte da nossa carteira, que é o segmento de empresas entre 300 milhões de reais a 4 bilhões de reais de faturamento ano, e o segmento middle, de empresas entre 30 a 300 milhões de reais de faturamento ano, que é o segmento mais novo para nós. A gente começou nesse segmento em 2019, hoje a gente tem mais ou menos 1.700 empresas nesse segmento e ele corresponde a algo ao redor de 8% da nossa carteira expandida. Na parte de pessoa física, não é tanto o nosso foco. A gente começa a atuar na parte de pessoa física, oferecendo crédito consignado privado para colaboradores de empresas que são clientes do banco. Então, a gente alavanca em cima de um relacionamento que a gente tem com aquela empresa, com o CFO, com o departamento de RH, e também alavanca na nossa capacidade de analisar o crédito para aquela empresa da qual são os colaboradores. Olhando para frente, a estratégia de crescimento ela tem um pilar muito forte na expansão de clientes, e aqui a gente continua com um foco muito grande em clientes corporativos, o middle, clientes middle sendo a mola propulsora dessa estratégia, mas também crescendo nos segmentos corporate e no CIB, e na parte de pessoa física, focando na escalabilidade, na escalada, na expansão do crédito consignado privado que foi lançado no final do ano passado. Bom, vamos entrar no assunto agora que a gente sabe que os investidores, os telespectadores gostam bastante. Quer saber como é que funciona a política de pagamento de dividendos de cada companhia? Então, aqui fica o espaço para vocês explicarem um pouquinho como é que funciona em relação ao Banco ABC. Historicamente, a gente paga o dividendo através do juro sobre capital próprio, né? Que você aplica a TJLP sobre o patrimônio líquido do banco, ele dá um determinado valor e esse é o valor que a gente distribui. Nos últimos anos a gente tem distribuído trimestralmente, né? Então, todo final de trimestre a gente acaba pagando o dividendo através do juro do capital próprio referente àquele trimestre. Esse ano, não acredito, óbvio, temos que aprovar em conselho, etc., mas tudo indica, pelo menos até agora, que devemos continuar seguindo essa política de pagar trimestralmente e através do JCP. Isso dá normalmente, historicamente, né, alguma coisa um pouco acima de 40%. Né? No ano passado, acho que foi um pouco mais de 40% do lucro do ano foi distribuído aos acionistas.
Uhum. Perfeito. Para a gente finalizar, então, o nosso papo hoje, queria que vocês falassem para os investidores, para todo mundo que está nos acompanhando, né, por que vale a pena investir, dar atenção no Banco ABC Brasil, por que o investidor deve ficar de olho e no que ele deve ficar atento também? Bom, eu acho que a gente é uma empresa que está no Brasil, né, há mais de 30 anos, né, o banco tem um histórico bastante grande aqui servindo e principalmente empresas, né, nós temos clientes que estão conosco desde que o banco foi fundado, e o banco é um banco que visa o relacionamento, e como o Ricardo bem comentou, a gente tem aumentado significativamente o número dos clientes do banco. Então, a gente está indo para outros mercados. A tecnologia permite, né, que a gente explore novos mercados, né, incorporemos mais clientes ao banco e aumentemos sucessivamente a rentabilidade do banco. Então, eu acho que através desse aumento do número de clientes, através dessa relação com os clientes, desse servir os clientes, dessa vocação que o banco já tem, o aumento da rentabilidade deve ser apenas uma consequência disso. Então, acho que tem uma oportunidade bastante boa. Somado a isso, existem as novas iniciativas que o Ricardo comentou, seja da comercializadora de energia, seja a corretora de seguros, seja o crédito enterprise, que ainda é algo embrionário, muito pequeno, o próprio crédito consignado para os colaboradores dos nossos clientes, que isso também é uma linha que ainda nós estamos investindo. Então, além do nosso tradicional, eu acho que existem iniciativas que podem e devem trazer uma rentabilidade extra no futuro. Maravilha, então. A gente conversou então agora com o Sérgio Borejo, CFO, e o Ricardo Moura, que é diretor de Relações com Investidores do Banco ABC Brasil. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui no BMC Business, e já fica o convite para vocês voltarem para a gente trazer mais números, mais resultados e também as novas perspectivas do banco para esse ano todo de 2022, tá bom? Muito obrigado novamente e espero encontrá-los logo aí na próxima oportunidade. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, agradeço a participação de vocês. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que vocês podem continuar acompanhando as notícias do mercado nacional e internacional nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, na @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado, né, nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.